Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 043, a gente vai falar sobre roaming aéreo ou um roaming internacional aéreo. O que é esse tipo de serviço para você entender e como é que a gente utiliza normalmente ele, tá? O roaming aéreo já se subentende que é algo ou seja, num avião, é algo fora da parte terrestre. Então a gente utiliza esse tipo de roaming internacional, ou seja, que ele sai do normal, porém a gente entra no seguinte raciocínio: roaming internacional é todo aquele que sai do Brasil, mas ele também pode ser dentro do Brasil, só que lá em cima, no céu. Ou, por exemplo, se fosse o roaming marítimo nas águas do mar, vamos dizer assim. Mas esse roaming aéreo, ele é utilizado nas aeronaves, nos aviões que têm tecnologia para fazer esse tipo de uso de serviço, tá? E, só reforçando, ele pode ser dentro ou fora do Brasil. Então, dependendo da viagem que você faça, imagine que entrou no avião, aquele espaço que é lá, a não sei quantos metros, quilômetros de altura, é uma área internacional, ou seja, visando os serviços de telefonia, ou seja, voz ou internet ou SMS, qualquer um que seja, você utilizando lá, ele é considerado um roaming aéreo. Não necessariamente, se você tiver um serviço de roaming internacional, ele pode funcionar em um avião, tá? Você tem que ter esse tipo de cuidado e de atenção também, porque pode ser em algumas operadoras o mesmo serviço, em outras pode ser outro. Então você tem que ficar ciente que o roaming internacional é um serviço a princípio e o roaming aéreo é um outro serviço. Então, para você ficar ciente o que é e como ele funciona. Além disso, a comunicação que ele utiliza é através de algumas antenas nas aeronaves, ou seja, o avião ele tem que ter um determinado equipamento para fazer isso funcionar. E toda a comunicação, ou seja, a tecnologia que é utilizada para transmitir ou transferir essas ligações, esse consumo de internet ou um SMS, é via satélite. Então toda a comunicação que você faz normalmente, tá? Só para você ter uma ideia, você está lá no avião, o avião ele manda para o satélite manda para a prestadora. É mais ou menos isso, para ficar mais fácil de você entender. Então não é que no avião ele já manda para baixo para a antena da prestadora por causa da cobertura. Não é assim que funciona, porque as antenas elas têm uma determinada altitude. Ele não pode ser tão alto quanto, por exemplo, para chegar em um avião. Então a gente usa o satélite e o satélite ele passa assim para a prestadora, tá? Vamos dizer assim, no âmbito, no meio terrestre. Aqui é para você entender o que é o roaming aéreo e mais ou menos como é que ele funciona, para ficar mais fácil de você entender o que é esse tipo de serviço que as prestadoras oferecem. Qual o objetivo da aula de hoje? Tá? É você saber o que é roaming aéreo, algumas características, como usar, como ativar o serviço em qualquer prestadora de telefonia móvel. Lógico, eu não vou te dizer aqui passo a passo como é que ele é feito, mas o objetivo é você saber que sim, pode ativar, como é que ativa, o que é que você tem que prestar atenção e entender exatamente o que é esse tipo de serviço, como é que ele funciona, que é o roaming aéreo. E lógico, sempre de olho na parte financeira, que é na parte de custos, para você sempre fazer a melhor opção de escolha. O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Como o roaming aéreo pode deixar a conta mais cara ou mais barata, o que algumas prestadoras oferecem, ou seja, como é que o serviço é ofertado em sua maioria, como saber se a companhia aérea que você vai utilizar ou que a pessoa vai utilizar tem o serviço disponível. Então você tem que saber disso de preferência antes de fazer a viagem. Como contratar o roaming aéreo. Contratando, aí eu te passo informações da Oi, da Vivo, da TIM e da Claro, que são as principais prestadoras. Lembrando que a Oi até vai deixar de ter a área móvel, mas até que não seja extinta, ou seja, vamos dizer assim, que o que aconteceu foi que a Oi foi vendida e a parte dela vai para as outras prestadoras. Então, até que isso aconteça, você ainda pode ter a necessidade desse serviço. Então, eu acho que é interessante você saber. E a melhor dica que eu posso dar para cortar custos com o roaming aéreo, pelo menos o raciocínio que eu acredito que seja
o melhor possível para você economizar. Então é isso que a gente vai ver na aula de hoje. E se você tiver qualquer dúvida, qualquer informação adicional, queira adicionar mais informações, manda um comentário que eu vou ter o maior prazer de ver as informações e sempre aprender um pouco mais ajuda, tá bom? Vamos nessa. Como o roaming aéreo pode deixar minha conta mais cara ou mais barata? Existem algumas situações que isso pode acontecer. Eu vou te mostrar duas que eu utilizo e pelo menos eu raciocino dessa maneira. Mas antes delas, só para você entender, eu tenho uma metodologia chamada Reduza Custos todo mês. E nessa metodologia tem as formas de fazer economia, de fazer gestão, que eu separei em dois pilares. O pilar negociação e o pilar gestão. O negociação é quando você faz a avaliação para otimizar todos os custos. E o pilar gestão é quando você está administrando os serviços junto à prestadora. Em ambos, a gente deve pensar nessa possibilidade de roaming aéreo ou qualquer, por exemplo, outro serviço. Nessa visão de roaming aéreo, o que é que pode deixar minha conta mais cara ou mais barata? No meu entender, são duas coisas, vamos assim, ou você tem ou você não tem, mas que é um raciocínio. Planejamento. Se você tiver planejamento, vai ficar mais barato. Se você não tiver planejamento, vai ficar mais caro, porque você vai ver a conta do telefone aumentar, daquele usuário que fez a utilização do roaming aéreo. Então é simples, você está lá fazendo a avaliação das contas, avaliando todo o custo da empresa. Se você já sabe que tem um viajante, ou dois viajantes, ou alguns viajantes que vão precisar desse serviço de roaming aéreo, você já deixa isso estabelecido, já deixa isso projetado. Agora, se não é projetado, agora ele vai precisar usar. Mês que vem, daqui a 3 meses, sei lá, você não tem uma previsão. Se você não sabe o que vai acontecer, pelo menos a minha visão financeira é que vai ficar mais cara a conta. Porque eu estou passeando por um meio. Aí, subiu, desceu. Essa sazonalidade é meio complicada, mas lógico, dependendo da estrutura da conta, pode ser positivo. Mas você sabendo que ela existe. Quando você não sabe que vai haver aquela sazonalidade, é complicado, porque você não consegue organizar a estrutura e diminuir o custo. Porque existem alternativas ao roaming aéreo. Então você tem que avaliar todas essas opções. Eu acho que esses são os dois pontos que deixam a conta mais cara ou mais barata no meu ponto de vista. Alguns prestadores que oferecem um roaming aéreo junto a outra prestadora. Então, só para você entender como é que funciona o serviço, tá? Que ele é normalmente oferecido dessa forma. Hoje você tem Oi, Claro, TIM, Vivo e todas as outras, por exemplo, prestadoras de MVNO. E as 4 principais ou as 3 principais, elas têm esses acordos. E é tipo, não é a Vivo, não é a TIM, não é a Oi, não é a Claro que presta o serviço de roaming aéreo. É uma outra empresa que faz esse tipo de serviço e ela faz essa comunicação com a sua prestadora de origem. É esse o fluxo que acontece, tá? Não é a sua prestadora exatamente que oferece esse tipo de serviço. Um exemplo para você entender é a empresa CVC Viagens. Provavelmente você já deve ter visto alguma propaganda, pelo menos eu vejo bastante. E que eles fazem o seguinte, eles não têm hotéis, acho eu. Eles não têm, por exemplo, uma viagem, uma rota. Eles não fazem esse processo, mas eles gerenciam tudo. Então, por exemplo, tá? Quando você contrata um pacote, normalmente você tem a viagem organizada por eles. Você vai passar num hotel, que é uma outra empresa. Alguém que vai fazer o translado ou vai fazer um passeio, é uma outra empresa que está nesse processo, e a CVC, ela organiza isso. No serviço de roaming aéreo, é da mesma forma. É uma empresa que faz todas essas ações e a sua prestadora é que vai oferecer esse serviço para você. Então, entenda mais ou menos isso, é como funciona. E para você saber, existem 2 empresas que eu vejo com mais força que fazem isso, principalmente nas prestadoras brasileiras, que é a Aeromobile e a Cita, que é o serviço Mobile on Air. Pelo menos eu acho que é assim que se traduz ou se fala. São essas 2 empresas. Então, quando você vai fazer uma viagem e que está em roaming aéreo, tendo o serviço ativado, tudo funcionando, é uma dessas 2 empresas que você vai captar lá o sinal para utilizar o roaming aéreo. Se for qualquer outra, aí você tem que ver se está de acordo, se é correto, se não é correto, para você avaliar essa questão. Mas
deve ser uma dessas duas, pelo menos hoje, atualmente, que tem um serviço disponível em algumas aeronaves para você utilizar o roaming aéreo. E quem prestar o serviço, sim, vai ter essa possibilidade de uso, tá? Só para você saber como é que funciona e como é que as prestadoras oferecem esse serviço. Como saber se a companhia aérea possui o serviço de roaming aéreo junto à minha prestadora, ou seja, a sua prestadora de telecom e a companhia aérea? Primeiro, sempre fale com sua prestadora. Ela vai te passar essas informações. E segundo, fala com a companhia aérea, porque nem todo voo vai ter lá a comunicação do roaming aéreo. E nem toda prestadora vai conseguir, vamos assim, ativar de última hora o serviço. Lógico que algumas prestadoras você consegue ativar rápido, outras você pode demandar mais um certo tempo, dependendo se tiver algum entrave aí no meio do fluxo. Se precisar só o administrador e ele não está conseguindo contato, então tem vários pontos, mas o importante é, de forma prévia, de forma projetada, você conversa com a prestadora, tem lá todas as informações dos planos e fala com a companhia aérea, qual é o voo que você vai, o que é que você vai utilizar para ter certeza. É dessa forma que você vai saber com precisão se o voo que a pessoa vai fazer tem a disponibilidade do serviço de roaming aéreo ou não. E a gente, como gestor de telecom, tem que ficar ciente disso para oferecer o serviço e não ter um custo desnecessário. Porque imagina, você ativa o serviço, a pessoa pediu, mas o voo não vai ter o serviço. Aí a pessoa, quando chegar lá de viagem, é que vai ter complicação porque ele não conseguiu utilizar o serviço. E aí pode ter problema de comunicação que com certeza ocorreu aí no meio. Então, precisando alguma pessoa utilizar o serviço, tem essas duas confirmações que vão te ajudar a ter certeza. E eu vou te passar aqui algumas empresas, algumas companhias aéreas que têm a disponibilidade desse serviço. Mas volto a frisar, não é em todo voo, tá? Em alguns voos aí você sempre tem que confirmar. Por exemplo, tá? No Brasil a gente vai ver algumas delas. Latam, que é a antiga TAM, a TAP, Avianca, Qatar Airlines, Lufthansa, Emirates, Alitalia. Então são algumas das empresas, assim como Asian Airlines, Malaysia Airlines, Singapore Airlines, British Airways, acho que é assim, Iberia e a Royal Jordânia. Acho que são essas as nomenclaturas, mas aqui já está em texto porque fica mais fácil de você pesquisar. Então veja, não é uma, duas, três companhias aéreas que tem isso não, tá? São várias empresas que oferecem esse tipo de serviço. Então você fazendo essa necessidade, ou seja, alguém da empresa prestando o serviço, você avalia isso da melhor forma possível para passar as informações mastigadas dizendo que aquele serviço é disponível. Como contratar o roaming aéreo em alguma linha da empresa? Primeiro você tem que saber que, lógico, a pessoa vai precisar daquele serviço para, normalmente, trabalho, tá? Pode ser voz, pode ser dados ou até SMS. Então ela vai precisar fazer essa ativação. Ou seja, você como gestor de telecom é que vai ser a pessoa autorizada a fazer. Tendo, lógico, faz um fluxo de aprovação. Alguém pediu, aprova pela diretoria, pelo gestor, vê o fluxo e aí você, recebendo aquela demanda, já deve ter passado o custo e tudo mais, você vai seguir para fazer a ativação do serviço em alguma linha corporativa da empresa, tá? Faça sempre direto com a prestadora. Tente não utilizar intermediários. Liga direto, você como gestor de telecom faz a ativação do serviço. De preferência, liga uma segunda vez, vê se o serviço realmente está ativado, porque o usuário lá na viagem não vai ter como te dizer. E aí você vai ter essa exatidão. E veja qual é o momento ideal com cada prestadora. Ela vai dizer no dia, um dia antes, qual o tempo mais adequado para fazer esse tipo de serviço, tá? Antes, lembrando e reforçando, saiba a disponibilidade daquele voo para utilizar o roaming aéreo, porque existem voos que não vão ter, por mais que a companhia aérea, na maioria dos seus voos tenha, pode ser que aquele voo específico não tenha. Então sempre confirma para não ativar um serviço e ter um custo desnecessário. Lembre da compatibilidade do aparelho. Existe a frequência do Brasil, que a gente tem, a maioria dos celulares, ele funciona com qualquer prestadora. Então, os aparelhos que vêm para o Brasil, eles têm que funcionar na nossa frequência. Só que o roaming aéreo, em algumas situações, ele pode ter uma frequência diferente. Então, você tem que ficar ciente e avaliar e confirmar essa informação de qual é a frequência que precisa ter lá no roaming aéreo para você fazer uma viagem mais tranquila, mais segura e o usuário lá também não ter dor de cabeça por causa do aparelho.
Outra coisa é desbloquear o serviço. Lógico, se você ligou, ativou, eles desbloquearam, mas confirme e veja se existe alguma configuração no sistema de gestor da prestadora com algum, sei lá, algum bloqueio, alguma coisa que impeça aquela pessoa que está viajando de utilizar o serviço. Vai que está lá disponível o serviço, mas tem uma configuração no gestor que ele não pode fazer ligação internacional. Então, ele não vai conseguir fazer ligações. Ou tem bloqueio de dados, ou algum tipo de bloqueio de dados de roaming. E aí não vai conseguir utilizar o serviço, você pagou por ele e não conseguiu usar por erro de configuração. Então sempre é bom ficar ciente nesse processo, ver todos os pontos que podem dar falha para você evitar esse tipo de problema da melhor forma possível. Quanto menos problemas você tiver, melhor, porque aí você vai tratando de um em um. Ligou para a operadora, viu a companhia aérea, olhou o sistema do gestor, está tudo ativado, está tudo funcionando, deve usar, aí você fica mais tranquilo. Então saiba que a gente consegue ativar e esses são os pontos que você precisa ter mais atenção. Contratando o roaming aéreo ou o roaming internacional aéreo junto à Oi Móvel. Então a Oi, você deve saber, se não saiba, vai saber agora, ela foi vendida para TIM, Claro e Vivo e vão ser divididos em algumas partes. Aí vai dividir por DDD, tem umas divisões. Mas a Oi Móvel ela não vai ficar ativa durante muito tempo. Então, eu estou fazendo esse vídeo enquanto ela ainda está ativa, ela ainda tem clientes. Mas daqui a pouco não vai ter mais clientes. Então, vou te passar aqui o que existe hoje para você ficar ciente. Lógico, se você estiver vendo esse vídeo mais à frente e não tiver mais Oi Móvel, aí você sabe que o serviço não tem como ser ativado. Mas até que esse dia chegue de fato, realmente ocorra realmente a migração, é bom você saber se você for cliente da Oi Móvel e precisar utilizar o roaming aéreo. A Oi, ela informa que a pessoa que tiver o serviço de roaming aéreo, ela pode ter, tá? Torpedo, SMS, internet nos voos. Então, lógico, lembrando, que aí eu vou reforçar em todo o conteúdo sobre o roaming aéreo. Confirme com a sua companhia aérea se aquele voo tem o serviço disponível. Porque pode ser que um voo não tenha e você vai gastar um valor com a contratação do serviço de forma desnecessária, tá? Nesse tipo de serviço, ele é para plano pós-pago. Até porque plano corporativo são pouquíssimos que você vai encontrar pré-pago. Muito difícil você encontrar. Então a maioria é pós-pago para você saber como é que faz a utilização e ele é disponibilizado pela empresa Cita, que ela é o serviço que você vai ver lá, tá? É mobile on air. E quando você for lá, vamos supor, a pessoa que está viajando, tiver lá com o celular, vai pegar a cobertura que o comandante da aeronave tem que liberar o uso, vamos dizer assim, essa cobertura você vai encontrar on air. Você não vai encontrar Oi, não vai aparecer. Vai aparecer isso, você pega a cobertura dele, ele vai fazer a validação e você acessa o serviço. Ou seja, o seu usuário vai fazer esse tipo de processo, que é uma configuração de rede, pegando aquilo ali e ele utiliza o serviço da Oi. Lembrando, ative o roaming internacional. Quando você ligar para a prestadora, aqui é para você ficar ciente. Sempre que você for ativar, isso aqui é para você saber. Eu não vou te passar aqui tarifa, porque tarifa pode mudar. Até o nome do serviço pode mudar. Então você sempre que precisar, fala com a prestadora e vê se o roaming internacional para essa função ele está liberado. O roaming aéreo e tudo mais. Tem essas confirmações para você não ter dor de cabeça com o viajante que estiver lá e não conseguir utilizar o telefone. Então fica ciente para desbloquear o serviço também. A Oi, ela diz que o aparelho precisa ter uma frequência mínima de 1.800 MHz. E todos os aparelhos do Brasil, até onde eu tenho conhecimento de telefone celular, ele deve ter essa frequência, ou seja, deve chegar até ela. Então, a princípio, todo aparelho que for utilizado deve conseguir acesso, mas, por via das dúvidas, sempre confirma com o aparelho, uma pessoa que vai viajar, se o aparelho dela tem essa frequência. Só ver no manual do aparelho, ou pega marca modelo, consulta na internet, você vai ter essa certeza da frequência que o aparelho ele pega para utilizar o roaming aéreo. Outro detalhe importante, na fatura a Oi
ela informa que vai aparecer lá a utilização, tá? Se ela fez ligação, se fez uso de internet ou algo do tipo, que a origem vai ser Suíça. Porque se é roaming aéreo, a princípio você não vai botar país. Não vai ser dessa forma. Eles definem que o país vai ser a Suíça e fazem esse tipo de utilização. Então, vindo na fatura suíça, vamos supor, caramba, recebi uma fatura aqui, cobrança internacional na Suíça, mas eu não fiz nada. É possível que você tenha utilizado o roaming aéreo sem saber. É uma possibilidade. Então, se for pensar em cobrança devida via Suíça, já fica de olho nisso. Então, aqui é para você ficar ciente no serviço de roaming aéreo, como é que a gente ativa na Oi Móvel, como é que o serviço, vamos dizer assim, se comporta. E sempre ligue para a prestadora, confirme a informação e liga para a companhia aérea, ver se aquele voo atende essa necessidade também. Contratando o Vivo Travel aéreo, acho que é Travel que se fala, ou Travel. O serviço de roaming aéreo ou o roaming internacional aéreo que a Vivo tem e disponibiliza para os clientes, tá? Esse serviço ele pode ser para planos pós-pagos ou pré-pago, e aí tem também cliente pessoa física e cliente corporativo. Mas aqui eu vou te passar mais a visão do cliente corporativo, que a gente atua como gestor de telecom. A Vivo mostra que é mais de 150 países que ela pode utilizar esse serviço de roaming aéreo, tá? E lógico, ela tem compatibilidade com vários lugares. E é mais ou menos essa propaganda que ela utiliza para você ficar ciente. O Vivo Travel, ele tem opções de, vamos dizer assim, você usar o serviço de forma diária, de forma mensal, e aí você tem alguns pacotes. O ideal é você ligar para a Vivo quando tiver essa necessidade e confirmar quais são os pacotes, quais são os valores, se é voz, se é dados, se é SMS, qual tarifa se for avulso, se tem essa opção. Você avalia todos esses dados antes de até ativar o serviço, porque você tendo lá os valores, você passa para o usuário ou para o gestor que vai fazer aquela autorização, para todo mundo ficar ciente dos custos envolvidos no Vivo Travel. Porque a pessoa que vai utilizar o roaming aéreo, ela pode até não saber e sentar o pé, sei lá, assistindo um filmezinho Netflix da vida, ou acessa lá a Globoplay e vou descansar aqui, mas deixa que o custo vai ser exorbitante para fazer esse tipo de função, por exemplo, tá? Então, fica ciente nisso dos custos, verifica todos os pontos, passa para a gestão, porque aí você vê o melhor pacote para ser atribuído àquela linha que vai fazer aquele uso de serviço. Então, utilizando o Vivo Travel, a parte aérea, você tem que ficar ciente nisso e sempre fazendo contato com a prestadora, tá? E também existem pacotes, pelo que eu avaliei, de voz ou de dados, ou até de SMS individuais. Por isso que eu estou te dizendo, esses pacotes eles podem mudar de hoje para amanhã. Semana passada era um, ano passado era outro, daqui a 10 dias pode ser outro tipo de composição. Então não adianta eu passar aqui para você quais são os pacotes, porque podem mudar. O que é importante, no meu ponto de vista, é você saber qual é o serviço, vamos dizer, que ativa, como você ativa, ligando para a prestadora que você vai ter todas as informações e que sim, a Vivo oferece esse tipo de serviço para os clientes corporativos. Então você, sabendo disso, fica mais fácil de você fazer o uso do serviço ou fazer qualquer composição que seja necessária. Aí você avalia esses planos para utilizar da melhor forma possível. Sim, as empresas que disponibilizam o Vivo Travel, só para você entender de novo, tá? Vivo Travel, serviço da Vivo, mas a cobertura que você vai ver lá no avião, ou vai aparecer a Aeromobile, ou vai aparecer a OneAir, que a empresa cita que são duas empresas, duas organizações que fazem e oferecem o tipo de serviço roaming aéreo. E a Vivo, tendo parceria com elas, como é esse caso, em cada aeronave ou em cada companhia aérea, você pode encontrar ou um ou outro. É muito difícil você encontrar os dois na mesma aeronave, tá? Pelo menos eu não vi essa possibilidade. Então, quando você for lá, o viajante, tá, ele vai pegar a cobertura de uma das duas, utilizando o serviço, e aí sim, a Vivo, tendo lá flegado a linha dele com aquele serviço, ele vai conseguir utilizar o roaming aéreo com um pacote que foi escolhido, disponibilizado. Só para você saber que existe essa função, como é que ativa, como é que você faz essa contratação do Vivo Travel aéreo, que é o roaming
aéreo da Vivo, para cliente corporativo ou até pessoa física. Contratando o passaporte da TIM, tá? Que é para a utilização do roaming aéreo ou roaming internacional aéreo junto à prestadora TIM, que é a Telecom Italia Mobile no Brasil. Então a TIM ela tem esse serviço chamado passaporte. Ela oferece isso para planos pós-pagos e pré-pagos. Aí tem a parte de cliente corporativo e cliente pessoa física. Tem ambas as situações, os serviços podem ser disponibilizados. Existem pacotes diários, semanais, mensais. E quando você pensa em pacotes, o ideal é, você cliente TIM, você tem que avaliar quais são as funcionalidades. E o passaporte, você tem que confirmar, esse passaporte é para roaming aéreo ou esse passaporte é só para roaming internacional, para você não confundir, não ter um problema de utilização e de configuração na hora de ativar. Então, quando você ligar para a prestadora, pega lá quais são os planos, os pacotes que são disponíveis por dia, semana é mais difícil, mas vai que você vai fazer várias viagens, então você tem que avaliar essa opção para cada viajante, para cada pessoa. Tem as opções que a prestadora oferece. E aí você tem que avaliar isso. Sabendo como a pessoa vai utilizar o serviço, fica mais fácil de organizar, mas sempre pegue todas as informações de custo, serviço e tudo mais e passe para o gestor, quem vai fazer a aprovação do serviço, se for diretor, gestor ou até o próprio usuário, e tendo a aprovação você vai lá e ativa o serviço. Eu acredito que é a melhor forma e não apenas você, ativa o serviço tal, você vai lá e ativa. É bom você ter esse fluxo. Ok, deixa eu ver aqui o preço, tem essas características, são essas as composições, posso ativar? Sim, aí você vai lá e faz a ativação do TIM Passaporte para ter essa funcionalidade, só para você entender esse fluxo, tá? E a TIM ela tem a parceria com a Mobile On Air, e quando você estiver lá no avião, ou seja, quando a pessoa estiver já e o comandante disser, já está liberado para utilizar o serviço, é essa cobertura que o usuário vai pegar. Ele não vai ver lá na cobertura dele TIM, ele vai ter que, normalmente, fazer a configuração lá para pegar a cobertura da Mobile On Air e aí sim utilizar os serviços. O problema é se você tiver já o roaming internacional desbloqueado, pegar isso automático, aí, pum, conta telefone, vai longe. Então, cuidado com essas ativações, desativações de serviços para deixar tudo bem organizado e você não ter problemas de custos indevidos com o roaming aéreo, por exemplo, tá? Então, saiba que é essa empresa que você utiliza. E no Mobile On Air é o que você utiliza na TIM. Então, o passaporte é o serviço, você tendo toda essa composição, fica melhor de você organizar a contratação do serviço. Esse é o fluxo que eu acho que é mais importante você entender no serviço da TIM de roaming aéreo. Contratando roaming aéreo junto a Claro Brasil, ou seja, qual o serviço que a gente vai contratar lá para fazer um roaming internacional no avião, ou seja, utilizar o telefone lá, em viagem. Uma coisa que eu achei bem interessante que você tem que saber é que o Claro Passaporte não funciona no roaming aéreo. Claro Passaporte é um serviço de roaming internacional em diversos países e ele é para roaming terrestre, ou seja, você vai usar em solo ou em algum deslocamento, mas não no avião. Então você tem que ter cuidado e sempre que você precisar ativar o serviço, liga para Claro, fala com o atendimento, conversa com o pessoal que eles vão passar para você exatamente quais tarifas, quais pacotes que existem, quais valores e composições para você fazer a ativação do serviço. Mas saiba que não é o Claro Passaporte. E isso pode mudar a qualquer momento, tá? A Claro pode dizer, não, agora o passaporte está incluso. Tem essas variações, mas sempre tem essa confirmação, tá? Ela tem parceria com duas empresas, a Aeromobile e a Mobile On Air. Então, quando você estiver num voo ou a pessoa, o viajante estiver viajando, ele vai pegar na cobertura do telefone celular uma dessas duas empresas. Ele não vai ver lá Claro, ele vai ver uma dessas duas, pegando o sinal, aí sim ele consegue utilizar o serviço se tiver tudo desbloqueado e tudo funcionando da maneira correta, para ele poder fazer a utilização do serviço, que pode ser voz, dados, o que ele quiser, tá? Isso é disponível para clientes pré-pagos, pós-pagos, ou seja, tanto cliente pessoa física quanto jurídica, que eu acho interessante você saber que existe essa composição. Mas como a gente conversa aqui principalmente de cliente corporativo, você tem que saber
também essa composição, qual é a cobertura que vai pegar, o aparelho tem que ser compatível. Você tem o serviço passaporte, que não é o que vai ser utilizado para o roaming aéreo, você tem que saber que, ligando para a prestadora, que é o asterisco 468, que é o pessoal que cuida mais de roaming, eles vão fazer essa ativação e vão te passar todas as informações, tá? Se você ligar para o atendimento normal, eles também vão passar para você as informações. Normalmente eles transferem para essa área ou pede para você ligar. E asterisco 468 é de um telefone da Claro, só para você entender. Se for de um telefone que não é da Claro, você liga para o atendimento normal da Claro, que eles vão fazer esse processo e vai ter também a ativação do serviço. O importante é, saiba que a Claro também tem esse tipo de serviço, é o roaming internacional aéreo, e que não é o Claro Passaporte, para você não ficar confuso. Isso pode mudar a qualquer momento pela prestadora, por isso que eu sempre reitero e reforço com você. Veja com a Claro o serviço sempre que for necessário ativar e, lembrando, nem todo voo da companhia aérea vai ter o serviço de roaming aéreo. Sempre faça a confirmação para que o viajante não tenha problemas também, tá? É bom sempre você confirmar para não ter custos desnecessários na fatura, tá bom? A melhor dica para cortar custos com o roaming aéreo ou o roaming internacional aéreo. E aí foi uma coisa que eu fiquei pensando, fiquei pesquisando e eu só tenho uma ou duas alternativas, até para você saber, tá? Eu já viajei bastante quando eu trabalhava, principalmente na Samsung e em outra empresa também da área de tecnologia. E eu vi a necessidade de, caramba, eu pensei, pelo menos eu sempre pensei assim, estou aqui no voo, mesmo que fosse de madrugada ou de dia, eu não dormia sempre. Aí depois eu tive que aprender a dormir durante o voo. Mas eu queria, me dava agonia ficar parado. Eu queria trabalhar, eu queria fazer alguma coisa. Só que eu vi, e até era isso que eu fazia, essa melhor alternativa. Eu abria o computador e trabalhava. Fazia o que eu precisava fazer, depois eu fechava o computador. Mas existem outras opções a você ativar o serviço de roaming aéreo, que é, você pode trabalhar, você pode fazer algumas ações, e aí, lógico, vê lá, aí não sei se você faz ou se as pessoas da empresa fazem, mas qual conselho que eu posso te dar? Vê a tua lista de tarefas, quais são as ações que precisam ser feitas, e provavelmente você vai ter tarefas que não precisam da internet, que você pode fazer sem a internet. E aí, lógico, você tem que avaliar, ver quais são essas tarefas para você fazer. Seja, se você tiver num telefone celular, o que é que você consegue fazer sem a internet? Ou levando um computador ou um tablet, o que você consegue fazer sem levar o serviço de internet ou de voz? E lógico, com bom senso. Vão ter situações em que a pessoa, mesmo em viagem, ela tem que obrigatoriamente ter o serviço de voz, porque se acontecer qualquer problema, ou se ela precisar fazer qualquer ligação, ela tem que utilizar aquele serviço. E aí não tem o que fazer, é alternativas e bom senso. Você tem que ver essa questão, mas evite ao máximo que a pessoa, qualquer colaborador da empresa, utilize o serviço, mas evitar conversando. É dizer, você pode fazer isso, porque na maioria dos casos, pensando em nível normal, vamos dizer assim, da utilização do roaming aéreo, você vai fazer uma viagem de algumas horas. Agora, se você for do Brasil para Portugal, do Brasil para a Europa, até daqui do Brasil para os Estados Unidos, são viagens mais longas. Aí pode ser uma opção que a pessoa vai trabalhar, ela precisa de comunicação. Mas cada caso é um caso. Se for possível, a gente como gestor de telecom, pelo menos eu acredito que é a melhor forma da gente reduzir custos. Porque a gente tem o pilar gestão e o pilar negociação, na metodologia Reduza Custo Todo Mês, que é a metodologia que eu ensino. E lá, no pilar negociação, eu vejo tudo antes. Ou seja, eu planejo o projeto. E no pilar gestão, esse tipo de demanda, ela vem esporádica. Precisa agora. E se você conseguir dar outra forma da pessoa utilizar aquele tipo de serviço ou benefício, é melhor. Exemplo, tá? Quando eu viajava à noite, noite que eu digo, madrugada, 2, 3 da manhã, 1 da manhã, sei lá, os horários que eu já viajei, então era mais difícil eu trabalhar. E aí você pode ativar um serviço que a pessoa utilizou para pouca coisa e depois a pessoa, por exemplo, descansou.
E aí tenta sempre ver isso com um bom senso, porque, no meu entender, o outro colaborador da empresa, diretor, gestor, independente do cargo, ela também não quer que a empresa gaste mais dinheiro. Por quê? Tem diversos pontos. Seja um funcionário, ele vai manter, vamos dizer assim, a empresa sem gastar muito com aquela atividade que ele faz. E um diretor, ele vai economizar mais, que no final do ano vai ter o lucro da empresa. Então existem benefícios para todos os lados. Agora, lógico, volto a reforçar. A empresa precisando daquele serviço, daquela funcionalidade, a pessoa que vai viajar, e sim você ativa, mas tentando evitar da melhor maneira possível, sempre conversando, tá? E se for utilizar o roaming aéreo, sempre ligue para a prestadora, veja as tarifas e coloque um pacote de acordo com o uso. Exemplo, a pessoa vai utilizar lá o serviço de roaming aéreo, mas é só para ela receber ligação. Coloca o menor pacote, vê lá a composição, ou diz para ela, não ligue, mande, por exemplo, um SMS e a pessoa te liga, pode ser mais barato, veja as alternativas. E aí isso vai variar de prestadora para prestadora. Se um SMS, vou dar um chute aqui, tá? É R$1 para mandar, mas se você fizer uma ligação é R$9, caramba, manda um SMSzinho, é mais vantagem. Ou se a ligação recebida não tem custo, a ligação feita tem, é outro ponto de economia. Se for o mesmo custo para ligar ou para receber, pelo amor de Deus, não receba a ligação a cobrar, porque aí vai ficar mais complicado. Mas é uma outra opção, porque a ligação a cobrar também consome 2 minutos, tá? Não é que vai ficar mais caro, mas é que você vai utilizar um outro serviço que você poderia estar evitando. Então, sempre avalie essas opções. Ou se vai utilizar a internet, utiliza a internet em vez de ser voz. Outra opção, que aí são serviços aéreos. Algumas companhias oferecem serviço de internet. Vê qual o valor, compara com a prestadora. Veja as opções se o viajante realmente precisar daquele serviço. Mas, se for possível, a melhor forma de você cortar custos com o roaming aéreo é não utilizá-lo. É a melhor maneira de você cortar custos, porque vai para zero. Aí não tem mais baixo que zero. Zero é zero. E aí é a melhor maneira que eu acredito que você possa reduzir esse tipo de custo. O que é que a gente viu na aula de hoje? A gente viu diversos pontos sobre o roaming aéreo. E se você quiser aprofundar um pouquinho mais o conhecimento, o que é que eu acho bom? O que é que eu acho melhor você fazer? Pega esses pontos que eu vou ver aqui com você e faz um resumo de cada uma dessas aulas, desses pequenos pontos que a gente viu, porque isso faz você reforçar esse conteúdo. Se você quiser até coloca no comentário dessa aula, que vai ser bom para você ter isso resumido e você mostrar e você saber que você aprendeu um pouquinho mais. O que é que a gente viu, tá? Como o roaming aéreo pode deixar minha conta mais barata ou mais cara, que é a questão de planejamento. Algumas prestadoras que oferecem serviços, que a gente viu que as principais hoje oferecem esse tipo de serviço de roaming aéreo, como elas fazem, que é através de outra prestadora, que aí sim utiliza esse roaming internacional. A companhia aérea, a gente tem que sempre falar com ela para ver se aquele voo ele realmente tem a disponibilidade do serviço e tem a tecnologia necessária para o viajante utilizar o roaming aéreo. Como contratar o roaming aéreo de forma genérica para toda e qualquer prestadora, quais são os pontos que eu acho mais importantes. E falando especificamente da Oi, da TIM, da Vivo, da Claro, como é que elas fazem essa ativação do serviço, como é que você deve ficar de olho e mais ou menos quais são os serviços, se tiver algum nome, cada uma delas, que elas utilizam. Então, falei um pouquinho delas para você ficar ciente desse passo a passo. E o último ponto foi a melhor dica para cortar custos com o roaming aéreo, que é não utilizar da melhor maneira possível. Ou, se for utilizar, sempre avalie os pacotes, as opções que existem, para você não contratar algo que é desnecessário para a organização. O objetivo da aula, que eu espero que você esteja agora, depois disso tudo, com essas informações na cabeça, é saber o que é o roaming aéreo, características, como usar, como ativar o serviço junto às prestadoras e ter uma visão, um olhar diferenciado para esse serviço e sempre cortando, diminuindo os custos sobre, lógico, não só o roaming aéreo, mas todo e qualquer serviço. E aqui a visão é de roaming aéreo para ficar mais enraizado esse tipo de informação, tá bom? Essa é a aula 043 sobre o roaming aéreo. Espero ter te ajudado, te auxiliado
com essas informações. Qualquer dúvida, fico à disposição, tá bom? Abraço! Fui! Só não vou viajar agora.